Bom dia, estamos começando agora mais um Secov Debate. Nós vamos falar de perspectivas da economia, o nosso cenário político. Temos hoje como convidado o economista José Aníbal, ex-deputado federal e membro da Executiva Nacional do PSDB. Senhor José Aníbal, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui junto com o Flávio Amari, presidente do Secov. Flávio, bom dia. Seja bem-vindo, Zé, no nosso Secov Debate aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Secov através do YouTube, pelo Facebook e depois pode conferir todos os nossos programas semanais, a íntegra deste, se você não conseguir pegá-lo na íntegra, fica lá disponível depois. E eu acho que nós podemos começar falando do atual cenário político, as incertezas que traz para a economia do país, na verdade uma grande expectativa. Deputado, como é que o senhor vê essa possível mudança de cenário, de gestão, que o senhor espera a partir das eleições? De novo, muito prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acredito que o brasileiro, ele confia sempre. Agora mesmo eu vi uma pesquisa que 84% dos brasileiros acreditam na mudança pelo voto. Ainda bem. É isso que nós queremos. Quer dizer, a democracia é um valor absoluto. As eleições são um componente fundamental da democracia, não é? E a constituição de um novo Congresso, de novas Assembleias Legislativas, governadores de Estado e o presidente da República é um momento único nesse processo de democracia que o Brasil abraçou fortemente a partir da redemocratização nos anos 80. A minha expectativa é muito positiva. O Brasil está muito batido. A população tem razão em ter uma certa desconfiança, aliás, uma grande desconfiança e pouco crédito nos políticos hoje, não é? Tem sido feitas coisas que realmente não dá para entender. O Brasil vive uma crise profunda, 13 milhões de desempregados oficialmente, mas tem o dobro disso, ou um emprego não seguro, um bico, ou mesmo desempregados. E, apesar disso, você tem parlamentos que votam aumento de despesas. Inclusive aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa ampliou o teto, não é, para os auditores fiscais. Eu não tenho, em princípio, nada contra, desde que o país estivesse crescendo. Mas você cria despesa, beneficia setores que já têm salários bem razoáveis, né, bons, e desdenha desses 20, 25 milhões de desempregados. Na realidade, na nossa democracia, os setores organizados, as corporações, têm uma capacidade enorme de pressão sobre os parlamentos, tanto nacional como estadual. E a grande maioria que precisa hoje de espírito público, de ações que realmente façam retomar o crescimento da economia, acaba sendo esquecida. Não pode. O parlamento brasileiro hoje, daí a desconfiança e é mesmo a repulsa, às vezes repúdio que a população tem aos políticos, aos partidos e a atividade parlamentar tem essa origem, tem razões para isso. Eu dou razão à sociedade por essa desconfiança. Mas certamente nesse processo eleitoral que vai se iniciar formalmente daqui a uns dias, nós vamos ter a oportunidade de conversar, dialogar e de encontrar os bons caminhos. O Brasil precisa principalmente de crescimento. Quem está nos vendo, está empregado, deseja que isso aconteça, porque sabe que isso melhora tudo. E quem está desempregado tem uma ansiedade grande de ver um novo presidente, um novo governo que realmente tome as medidas que levem ao crescimento da economia com a retomada do investimento. Mas como é que, desculpa, Denise, mas como é que a gente faz com essa força dessas corporações, em que a gente viu também muito isso acontecendo quando foi debatido a reforma da Previdência, a força toda dessas corporações segurando esse avanço que vai chegar um dia mais cedo ou mais tarde, esse ajuste, e também vale até naquela criação de municípios que hoje está sendo debatida lá na Câmara dos Deputados, a criação de mais municípios com mais despesa num estado que não suporta mais aumento de custo e a gente precisa dessa diminuição dos orçamentos. Como é que a gente pode combater de forma positiva e legítima essa força muito grande, sim, dessas corporações? É uma força que prevaleceu, inclusive, em relação à discussão da reforma da Previdência, não é? Que é uma ação muito forte, principalmente quando se fala numa ampliação, incluindo também o funcionalismo nas mesmas regras. Olha, o que as democracias desenvolvidas e os países desenvolvidos, o mundo inteiro estão fazendo? Um regime único de previdência.
Não tem essa história. O Macron ganhou a eleição na França e ganhou, entre outros, por esta razão. Disse, olha, a França tem 36 regimes de aposentadoria, eu vou criar um só. E esse regime vão estar todos os trabalhadores do setor privado, do setor público, enfim, todos os trabalhadores vão estar num regime único. E vai ter um limite de aposentadoria nesse regime. Ele está calculando que na França a média da comunidade europeia é entre 1.700 e 1.900 euros, que é 8 mil reais. Na Previdência do INSS no Brasil, o limite é 5.600 reais. Eu espero que a gente consiga fazer esse regime único. Daqui para frente, todo trabalhador entra no regime único. Queria destacar que em 95, 96, eu era o líder do PSDB na Câmara dos Deputados e nós votamos várias mudanças, várias reformas. A reforma patrimonial, quebra dos monopólios, a reforma administrativa, o início de reforma previdenciária. E para discutir a reforma previdenciária, eu propus ao presidente da Câmara naquela ocasião, o Luiz Eduardo Magalhães, que nós acabássemos com o regime especial de previdência dos deputados. E acabamos. Hoje os deputados federais do Brasil, é bom que se saiba disso, eles contribuem para o INSS. O regime especial acabou. Foi possível fazer. Como é que nós íamos votar reforma previdenciária e manter um regime especial para nós? Tem que acabar com todo o regime especial que gera distorções enormes. Gente que ganha 80 mil reais, 40. Isso é um abuso inaceitável. O senhor, inclusive, tinha uma proposta em relação aos supersalários do funcionalismo para limitar ao que recebe o ministro do Supremo Tribunal. Que é o que a lei determina. Mas a lei é infringida sistematicamente. Se criam penduricalhos, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, despesa de... Você vai incorporando e tem salário de 80, de 70, de 60. Como é que um país como o nosso, que é um país tão promissor, pode andar com tantas amarras? Você tem lá a ideia que passa que o Estado é um pernil gordo. Né? Aqueles que se organizam mordem fatias cada vez maiores. Os outros ficam com osso. Então, eu acho que tem que fazer a reforma da Previdência. Tem que fazer urgente a reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela combate desigualdades, cria um sistema único e dá sustentabilidade. Os aposentados vão saber que todos vão receber. Do jeito que nós estamos, com os déficits, o governo arrecada muito menos do que gasta. Isso sem incluir os juros. Se incluir os juros, então, os rombos do governo são enormes. Não é? Não dá para continuar isso infinitamente. Nós vimos na Grécia, eles tiveram que cortar linearmente 30% de todas as aposentadorias. Porque a Grécia quebrou. Não tinha mais quem pusesse dinheiro na Grécia. Portugal também, e Portugal fez um processo de recuperação muito bom. Hoje, Portugal é uma atração para brasileiros e para todo mundo. Mas fez as reformas que precisavam ser feitas. Então, os aposentados do INSS, esses têm que ter absoluta segurança de que não vai deixar de ter sustentabilidade o sistema do INSS. Vão receber suas aposentadorias, que na média não estão no teto de 5.600. Na média é pouco mais de 1.200, 1.500 reais. Pois bem, quem quiser complementar a sua aposentadoria porque ganha um bom salário, complementa, faz um fundo, participa de um fundo complementar de aposentadoria. Mas o Estado não pode prover aposentadorias acima do limite, do teto do INSS. Mudou, o mundo mudou e o Brasil tem que mudar. Agora, no âmbito federal, houve até um projeto houve um prazo para o funcionalismo aderir, o servidor federal, a esse programa paralelo, o fundo, e houve uma baixa adesão, né, que garantiria exatamente uma renda superior ao teto. Bom, primeiro que o projeto prevê que a partir de agora todos os funcionários estariam enquadrados nesse novo sistema. Né? Para trás é liquidar esse passivo que é enorme, tem um custo espetacular. Né? A média de aposentadoria no setor público federal é da ordem de 8, 9 mil reais. No setor, no legislativo, é o dobro disso, 15, 16. Os números mudam. No parlamento é 22, 24. Não tem como. Olha, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União têm um orçamento de 11 bilhões de reais. É maior que a receita líquida de muitos dos estados do Brasil.
Eu tenho a ousadia, eu disse na tribuna do Senado, que fui senador durante 10 meses, de maio de 2016 até fevereiro de 2017, eu sou suplente do Serra. E eu disse no meu primeiro discurso que é possível cortar essa despesa pela metade e não reduzir em nada o desempenho do parlamento. É um excesso de assessorias não compartilhadas, cada um tem uma. Faz como os parlamentos do mundo inteiro fazem. Para a gente conseguir tirar isso da ideia, que eu acho que muitos de nós têm, mas a gente tem algumas dificuldades. Algumas a gente consegue, com ações como a sua, de tentar diminuir e conseguir diminuir os custos do Estado, mas como é que a gente consegue ser um pouco mais rápido? Porque se a gente não for mais rápido... Primeiro tem um voto. Segundo, tem um presidente eleito pelo voto com compromisso com essas mudanças, mas compromisso firme, não é de garganta, não é com soluções miraculosas. Nós já vivemos um período difícil sobretudo para os brasileiros mais pobres, os brasileiros que estão sem emprego, os brasileiros que não tiveram ajuste ao longo dos últimos anos, não é? Tem que ter esse compromisso firme com eles, nós temos que criar um Brasil mais solidário, que funcione. Eu costumo dizer que quando terminou a guerra, a Alemanha não tinha 2 tijolos em pé. Hoje, 70 anos depois, os alemães estão discutindo se cortam impostos ou superinvestem mais. Eles já têm estrada, ferrovia, portos para todo lugar. Nós, que não passamos por uma guerra e tivemos um período forte de crescimento de 1930 a 1980, desde os anos 80, a gente vai e volta, é uma gangorra. Com o Plano Real, nós imaginamos que o Brasil tinha tomado rumo definitivamente. Derrubou a inflação, responsabilidade fiscal, não pode gastar mais do que arrecada, nova lei do petróleo, enfim, muitas coisas foram feitas. Veio a bonança dos primeiros 10 anos desse século, uma parte desse recurso foi queimado para sustentar o câmbio, para não ter inflação, um erro, mas enfim, foi o que se adotou. E finalmente essa crise brutal que o Brasil vive hoje. Nós voltamos atrás. Nós estamos em pré-94, pré-Plano Real, ressalvada a inflação que esse governo que está aí conseguiu reduzir para em torno a 3%, 4%. A inflação já estava acima de 2 dígitos, acima de 10%. Isso é mais desastre ainda, sobretudo para quem menos ganha e para a economia de um modo geral. Então tem que juntar essa vontade política, esse compromisso de um novo governo, de um Congresso. As pessoas dizem, mas o Congresso vai mudar pouco. Mas o Congresso, e é a minha experiência quando a gente votou reformas, eu ouvia, não, isso não vai passar, a quebra dos monopólios não passa, a desvinculação de receitas da União também não passa. Passou, porque nós dialogávamos, mostrávamos o quanto aquilo era fundamental para o país. Não é para o interesse de um parlamentar ou de uma emenda, é para o interesse do país, para o país poder crescer e realmente propiciar melhores condições de vida para todos. Não é possível que depois dessa crise enorme, um novo presidente, com a legitimidade do voto, não consiga fazer uma política que recupere o crescimento e a renda. O exemplo recente que nós tivemos no Congresso, e o Flávio está falando exatamente disso, foi péssimo. Antes do recesso, a votação das chamadas pautas-bomba, mais 100 bilhões. E exatamente no sentido inverso do que o governo vinha propondo e da necessidade do país. Então, se não houver uma renovação no Congresso, qual a garantia, por exemplo, que o eleitor tem de que haverá uma postura diferente? O senhor citou mesmo essa questão dos próprios políticos recebendo muita coisa, auxílio moradia, o excesso de assessores, o judiciário também, todo mundo querendo manter privilégios. E aí tenta, ao mesmo tempo, fazer uma reforma da Previdência que atinge o trabalhador, cuja aposentadoria a gente tem um contingente imenso que recebe salário mínimo. Eu não acho. Então fica essa preocupação e as pessoas ficam com o pé atrás em relação à classe política em geral, não é? Isso sim, com razão. Mas eu não acho, Denise, que a reforma da Previdência afeta o trabalhador. Não, não vai afetar. Eu estou falando para justificar que tem de ter o outro lado. Bem, claro. Pegando o funcionalismo, pegando de fato a classe política, não? Eu li esses dias nos jornais que membros do judiciário, como está ficando insustentável esse negócio, essa coisa do auxílio moradia, já estão pressionando para ter um novo aumento. E aí eles dão o seguinte exemplo, que o que eles ganhavam, o teto de salário deles, era superior a 10 vezes o benefício máximo da Previdência até uns 5 anos atrás. E que agora o teto de salário deles é apenas 6 vezes mais do que o teto da Previdência. Olha, isso é um escândalo.
É exatamente isso. O teto da Previdência é 5.600, eles ganham R$33 mil. 6 vezes mais do que o teto da Previdência no Brasil e que é o que eles vão se aposentar. É com a renda, eles têm aposentadoria integral. E o sujeito faz esse raciocínio, eu fico, mas um juiz, um membro do judiciário, o judiciário americano é forte porque ele tem ele traz junto dele, nas suas decisões, o sentimento do Estado americano e do povo americano, não é? Não é uma coisa, não é batalhar em causa própria, é pensar no país. Os ganhos de juízes no Brasil são maiores do que ganhos de juízes em Portugal, na Espanha, não é? Países que têm um nível de desenvolvimento maior que o nosso. Quer dizer, o Brasil, ele ficou muito desigual antes de se desenvolver. Como pode se desenvolver? Enquanto não combater desigualdades, enquanto não der mais racionalidade à máquina pública, mais eficiência, mais serviço público, nós não vamos a lugar nenhum. A minha expectativa, Denise, é que apesar de renovar pouco, não tem mais como empurrar com a barriga. A sociedade acho que vai estar, de novo, renovando essa expectativa, e se essa expectativa não for correspondida, eu não sei o que vai ser o ano que vem. A sociedade já foi para as ruas, já se manifestou, já foi decisiva no impeachment, deixou claras as suas reivindicações, saúde, educação, saneamento e renda, emprego. Eu conversei há pouco tempo com um americano de fundos de investimentos, no final ele me perguntou, posso ter uma conversa mais particular com o senhor? Eu falei, claro. O que acontece com o Brasil? Ele falando que eu conheço o Brasil. É um país extraordinário. Uma cidade como São Paulo é uma mega cidade, cheia de iniciativas, enfim, construída em 150 anos, apenas, de 1870 para cá. E por que não dá certo? Tem minério, tem água, tem um agronegócio espetacular, altamente produtivo, competitivo. O que vocês não conseguem se entender? Eu falei, essa é a grande questão. Nós temos um sistema político que não favorece. Então, mas a população não vai à rua pedindo uma reforma da Previdência. Não pedindo vai. Um ajuste fiscal. Não. Então, o próximo governo vai ter de lidar ao mesmo tempo com essa necessidade de fazer um ajuste, que na prática significa alterar alguns direitos, os trabalhadores querendo ou não, isso vai acontecer, ampliando a idade mínima de aposentadoria, uma revisão de cálculos e tudo mais. Vai promover um ajuste, o governo não tem condição ele mesmo de investir mais para garantir crescimento. E as pessoas vão cobrar resultado. Independentemente do discurso dos candidatos, as pessoas vão querer crescimento econômico, claro, emprego, investimento. Então, como conciliar essas duas coisas? Essa necessidade de um ajuste brutal. Há uma transição. Qual é a brecha? Olha a brutalidade da situação que nós estamos vivendo desde 14, faz 4 anos, com a redução do produto interno bruto no Brasil. São centenas de bilhões de reais de produção a menos, de emprego, de investimento. Nós não podemos mais nos submeter a isso. Se o Brasil não resolve agora, o Brasil vai ser eternamente um país que ameaça ser e não consegue. Anda um pouco para frente, vem para trás. É voo de galinha. Voo de galinha. Então, eu não vejo... Eu tenho muita certeza disso, porque eu falo com as pessoas, eu converso com os trabalhadores, eu converso com gente que ganha R$1.400, R$1.600, tem 3 filhos, e converso sobre isso. Nenhum deles se opõe. Todos eles confiam que as mudanças vão fazer do país um país mais capaz de crescer, mais capaz de oferecer condições para o investimento. O investimento, o mundo hoje, está encharcado de dinheiro. É juro zero no Japão, na Europa, nos Estados Unidos é um pouquinho. Essa gente está atrás de investimento, pelo mundo afora. Mas olha para o Brasil, que precisa de rodovia, de ferrovia, de portos, de hospitais, de tudo. Não é? Querem investir saneamento, habitação, mas não tem segurança. Hoje mesmo eu vi uma manifestação na capa do jornal Valor, a pessoa dizendo com muita razão, as agências que regulam, fiscalizam, elas precisam estar fora de acordos políticos. Tem que ser técnicos muito qualificados que vejam o que é melhor. Agência de petróleo, agência de transporte, agência de saúde. Fala-se muito mal das agências hoje. Fala que as agências são cabides de emprego e de outras coisas impublicáveis.
tem que mudar Mas isso. os ministérios também. O senhor vê Claro. condição de uma governabilidade diferente dessa, que não vem através da troca de cargos? Olha, se vier pela troca de cargo, deu errado. Se vier pela troca de cargo, não valeu nada. O que me todo deixa esse esperançoso é que a gente tem ouvido muito esse discurso e parece que é uma coisa tão clara para todos os políticos, para o setor produtivo, da importância do restabelecimento da confiança e do comprometimento fiscal na gestão pública, diminuindo essas desigualdades e essa estrutura toda da máquina pública, e essa esperança que essa uniformidade dos discursos é que me deixa com um pouco mais de confiança em acreditar que nós vamos ter um ano de 2019 melhor, inclusive para o nosso setor. O nosso setor, ele não inventaram um robô ainda para colocar um tijolo em cima do outro. Embora existam ótimas tecnologias, inovações, mas não é uma indústria robotizada como é a automobilística. Então ela é muito forte na geração de emprego, de renda, do sonho das pessoas. E nós dependemos muito da confiança. Porque, como você falou, não falta dinheiro no mundo hoje para investir no nosso setor, não falta demanda, porque tem muita gente precisando de habitação. O que a gente precisa de confiança restabelecida e essa previsibilidade na gestão. A gente não pode ter esses extremistas, essas loucuras mais um tempo no país, e a gente precisa de uma união no país para que a gente possa enfrentar esses temas difíceis, para que a confiança seja restabelecida. Então me deixa esperançoso ouvir isso, e de diversos partidos, ou seja, parece que é um consenso nascendo no país para esse restabelecimento com a diminuição do Estado, respeito ao orçamento público e o restabelecimento da confiança. Você falou uma palavra importante, união. Ou se cria essa convergência, não é? E se olha para frente e não fica no retrovisor todo o tempo, ou vai ser muito difícil. É claro que a oposição vai existir sempre, e é fundamental que ela exista. Agora, deixar de fazer não pode, vai ter que fazer. Você disse que muitos partidos têm anunciado que estão de acordo com isso, que acham que precisa mudar, e, no entanto, são partidos que estão agindo no Congresso no sentido de aumentar despesas que não têm origem, não tem origem o recurso, ou seja, mais endividamento. Toda vez que a Câmara ou o Senado votam despesas adicionais que não tem a ver com a situação objetiva do país, não é? Está se criando mais dívida. Só que a dívida é paga até pelos desempregados, pelos próprios pobres que estão sem trabalho, que estão com a renda muito abatida. Ou para aqueles que nem nasceram ainda, que vão ter que pagar essa conta. É uma injustiça enorme. Nós temos que conversar isso com muita temperança, com muito equilíbrio, mostrando que a manutenção da situação que está aí é a manutenção da situação que está aí. É desemprego, é uma situação de desesperança, é o Brasil perdendo competitividade, presença no mercado internacional, enfim, é tudo de ruim. O contrário disso é iniciar um novo período, de que o Brasil possa definitivamente romper com essas amarras. Refazer o Estado brasileiro é refazer, inclusive, na segurança pública. É melhorar fortemente a segurança pública. Mas não é a bala que vai resolver a segurança pública. A bala vai agravar. Quer dizer, nós temos que criar condições de inteligência, de trabalho combinado de polícias nacional, estadual, municipal, criar polícia de fronteira altamente eficiente. Para tudo isso precisa de recursos. Para essas ações, os recursos devem ir, que criam um sentimento de segurança na população. Há o sentimento de segurança, de fato, estrito senso, que é a segurança pessoal, de ir e vir, e há a segurança que nós precisamos criar também no ambiente econômico. É a mesma, tem uma certa similitude, no sentido de o investidor inseguro ele não faz. A pessoa insegura não vai para a rua, procura chegar mais cedo em casa. Quer dizer, ou nós entendemos que é possível e necessário avançar nessa direção e fazemos isso a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ou o Brasil vai ficar patinando. Aí eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que esses que estão dizendo que estão de acordo com uma política de mudanças, de reformas, de retomada do crescimento, do emprego, da renda, para resgatar essa demanda enorme que existe aí por habitação, por saneamento, por ferrovias, ela possa ser realizada, ou nós
esse pessoal que está dizendo que tem esse compromisso, efetiva esse compromisso no voto ano que vem, ou eu não sei o que vai acontecer. Aí é uma completa desmoralização dos políticos. É aquela ideia, político fala publicamente o que acha que agrada e faz privadamente, faz no parlamento aquilo que interessa a ele ou a corporação que ele representa. Eu sou um político que digo sempre o que eu penso. Eu não tenho nenhum temor de falar. Eu fiz um projeto quando eu estava no Senado, participamos de várias discussões, de que o teto realmente não seja superior a R$33 mil. Não é? É um absurdo, tanto na ativa como na inatividade. No setor privado, você ganha o que puder ganhar. Agora, no setor público, não. Segunda coisa... Que já é um teto muito alto, se a gente considerar o padrão de renda do brasileiro. Mas eu vou te contar uma pequena história. No dia que foi votado o impeachment da Dilma, e o Michel Temer foi empossado às 2 da tarde, às 5 horas abriu a sessão do Senado, o Michel tinha ido para a China, o Renan Calheiros, presidente da casa, foi junto, tinha na pauta da votação do Senado um aumento de 20% para os membros do Supremo Tribunal Federal. Mas não são só os 11 que ganhariam esse aumento. Isso é em cascata. Depois vem todo mundo atrás. É um novo patamar. Deputado, senador, juiz, tudo. Eu fui para o plenário, era o segundo ponto da pauta. O primeiro ponto era uma medida provisória que interessava o setor agrário, agrícola, e que era uma boa medida relatada pela Cátia Abreu. O presidente da sessão era um senador do Acre, o Jorge Viana. E o líder do governo, Jucá, tinha pedido que fosse colocado em pauta, porque tinha sido uma recomendação do presidente Renan. Eu cheguei no plenário e não marquei presença. Fiquei no plenário, mas sem marcar presença. E sem que haja um certo número de senadores presentes, não pode abrir a sessão. E eu fui conseguindo um aliado aqui, conversando com outro ali, e disse, olha, nós não podemos dar quórum para essa sessão. Votar 10% de aumento 2 vezes para os ministros do Supremo vai levar o salário deles a R$40 mil. Isso é uma afronta aos brasileiros. Nós já tínhamos um desemprego alto ali. Muita gente perdendo emprego, perdendo renda. Nós vamos estar adicionando um salário de 33 para 40 mil. E muitos concordaram. Mas, se você trabalha, isso é que me dá confiança. Boa parte dos senadores com que eu falei concordou e não marcou presença. Até que o líder, que era o Jucá, veio falar comigo e disse, bom, e aí, como é que faz? O governo precisa aprovar essa medida provisória. Sem dúvida nenhuma, nós aprovamos a medida provisória. Mas tira de pauta o projeto de aumento de 20% para o Supremo. 2 vezes 10. Ele finalmente entendeu que nós não daríamos presença se não tirasse de pauta. Eles tiraram de pauta, e tiraram de pauta de uma forma que foi para as calendas. Não tiraram de pauta, foram lá e tiraram. Tiraram de pauta, votamos primeiro, demos a presença, votou primeiro a medida provisória, e em seguida, como tínhamos combinado, o líder do governo pediu para retirar de pauta o aumento. Porque retirando de pauta, quando inicia a votação, não volta mais. Se você tivesse retirado antes, na sessão seguinte podia colocar de novo. Eu estou dando esse exemplo e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, pelo contrário. Eu tenho muita satisfação com a minha atividade parlamentar em atitudes como essa. Não é? Isso está lá parado até agora, mas vejo que já vem nova pressão do Poder Judiciário e de outros, do Ministério Público e tal, para aumentar salários. Não houve o adiamento do reajuste funcionalista, que a equipe econômica agora queria jogar para frente, para que o próximo governo já não tenha que encarar esse reajuste logo de início. Não conheço ninguém ali que não queira dar reajuste para funcionário público, inclusive eu. Mas nas condições que nós estamos vivendo hoje, não é possível. Mas e como barrar se agora não deixou, se esse Congresso vai ter uma pouca renovação e acabou de fazer isso, tomar essa decisão? Eu acho que a equipe econômica tem que negociar. Eu perguntei para um membro eles trabalharam muito do Ministério Público, do Ministério da Fazenda, o Mansueto, que é um excepcional economista e um amigo pessoal. Mansueto, como é que vamos fazer com isso? Ele disse, olha, nós vamos tentar no TCU segurar alguma coisa. Noutros, nós vamos tentar vetos do presidente, mas não dá para assimilar esse aumento votado pela Câmara. E é impressionante, vota por quê? Aqui pressão o sujeito está cedendo. Aqui interesse público. Público é o interesse da população brasileira, não é só um interesse específico. É para não desagradar uma fatia do eleitorado?
Que eleitorado é esse? Mas as corporações... Eles têm essa conversa com o funcionalismo, né? Eu já vi muitos deputados se sentir ameaçados. Eu tenho um certo tanto medo em relação à reforma como reajuste. Por que ter medo? Vamos votar no interesse do país. Nós estamos aqui para isso. Nós somos pagos para isso. Para tentar interpretar, entender os desafios que o país tem e votar em consonância com isso. Totalmente sintonizados com o executivo? Não, nós estamos lá para aprimorar, para fazer o contraponto, não é? Para exatamente produzir o melhor resultado. Se nós não conseguirmos fazer isso, essa descrença que existe hoje com relação à política, à ação dos políticos, dos parlamentares, ela vai se tornar infinita. E aí eu não sei o que vai acontecer. Eu vejo com preocupação, não vejo com temor, eu vejo com esperança, como você mencionou aqui, quando eu vejo pessoas dizendo, não, eu estou de acordo, eu acho que tem que mudar, tem que fazer. E eu tenho vivido, eu sou candidato a deputado federal. Uma das motivações é essa experiência que eu tenho. Eu fui 5 vezes deputado, fui 4 vezes líder, nunca compactuei com pauta-bomba, pauta que cria despesas sem que isso seja aceitável pela sociedade, não é? E agora tem gente já estabelecendo contato comigo, perguntando, e com relação à reforma política, e com relação àquilo, a preocupação com relação aos parlamentares. Escuta, não dá para dissociar a eleição do parlamentar da eleição do presidente? Como na França. O presidente é eleito, 30 dias depois elege a Assembleia Nacional. Aí a população, por mais que o sujeito fale isso ou aquilo, ela vai dizer, bom, se eu acabei de eleger esse cidadão, e ele disse que vai fazer isso, se eu estou de acordo, eu vou eleger deputados que estão realmente de acordo com o que o presidente eleito por mim e por milhões de brasileiros quer fazer. Então você forma uma maioria que tem identidade com um programa, mas não é identidade de gogó, é identidade de compromisso. Em outros países tem outras fórmulas, né? As eleições americanas para deputado, elas se dão a cada 2 anos, não é a cada 4 anos, não é? E o sujeito, ele trata de trabalhar bem esses 2 anos também, né? E distrito. Esse voto que nós temos no Brasil, proporcional, eu como candidato a deputado federal e todos os outros a deputados estaduais, podemos ter voto no estado de São Paulo inteiro. Isso é uma aberração. Isso tem que acabar urgente. O voto tem que ser por distritos. Há um aprimoramento, inclusive na conversa sobre isso na Europa, grande. A França é distrital puro. Os quase 700 deputados franceses são eleitos todos em distritos. Né? E se nenhum deles tiver 50% mais um dos votos, os que tiverem tido 13% ou mais no primeiro turno vão para o segundo turno para tirar um que tenha realmente maioria. Os alemães fazem misto. Tem o distrital e tem o proporcional. Não vou me estender muito nisso, que isso confunde um pouco, mas os franceses chegaram à conclusão de que também o fato, por exemplo, do Macron ganhou a eleição, 30 dias depois foi a eleição de parlamentares, ele fez uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, porque o povo francês votou no... Quem é candidato do partido do presidente? Não queria nem saber quem era. Vai ter que trabalhar junto, né? Mas aqui fica mais complicado pelo excesso de partidos, né? Não, mas aí tem que... Essa pulverização isso total. Tem que derrubar. Porque aí vai se formar uma base. No voto distrital já derruba. O Supremo Tribunal cometeu um desserviço à democracia, acabando com a cláusula de barreira. Nos países desenvolvidos, o partido, para ter representação parlamentar, ele tem que ter uma base de votos em várias áreas do país para poder alcançar essa representação. Às vezes tem muita gente com boa votação, mas não consegue colocar um deputado no parlamento. Por isso os franceses estão agora querendo migrar para o modelo alemão, porque ele permite que mesmo minorias consigam ter representação no voto proporcional. Então, metade distrital, metade proporcional. Se o sujeito vai para o proporcional e tem uma boa liderança numa questão nova, por exemplo, em habitação, ele é uma pessoa identificada fortemente com habitação, com moradia para a população e tal, talvez ele consiga pelo voto majoritário. Enfim, é preciso fazer coisas, não pode ficar fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo, o Brasil vai continuar mais do mesmo. Quem é que quer que o Brasil continue mais do mesmo? Quem é que está ganhando com essa situação? Só aqueles que se apropriaram de fatias, muitas delas gordas, do aparelho de Estado,
E chova ou faça sol, eles recebem. A grande maioria, 98% dos brasileiros, dependem do país que esteja crescendo, gerando renda, emprego, fazendo saneamento, fazendo construção de moradia, ferrovia. O Brasil tem tudo para isso. É de uma riqueza impressionante. Eu conheço bem o Brasil. Eu nasci em Rondônia. Meu pai era cearense. Eu estudei em Minas, estudei no Rio. Fui exilado. Vivi 5 anos e meio lá fora. Eu tenho a obrigação de ter uma noção do país. Eu fico feliz sempre que vou a Santa Catarina. Santa Catarina, o desemprego é 6,5%. Eu observei isso visualmente nas vezes que fui lá. A dependência das pessoas com relação ao governo é menor. A iniciativa privada é forte. A iniciativa é de cada um. Hoje eu vejo muita gente preocupada e com razão com o que se chama a quarta revolução, a inteligência artificial. É a robótica, é a automação, é o algoritmo. E eu dou muito o exemplo da economia americana. É onde a robótica, a automação está mais avançada. No entanto, a economia americana tem quase pleno emprego. Porque milhões de americanos com educação, educados para isso, formados na educação básica, mas também na inteligência artificial, no computador, eles estão desenvolvendo seus próprios negócios. É o autoemprego. Isso é uma das componentes dessa revolução. Agora, aqui no Brasil, o autoemprego é sinônimo de baixa qualificação, de baixa remuneração, de insegurança, de certeza, que é o que a gente está vendo agora no mercado de trabalho. Isso precisa mudar, precisa qualificar. Nós temos milhões de jovens de 16 a 24 anos, que você acessasse para eles cursos de 4, 6 meses, 4 horas por dia, com recursos do SEBRAE, com recursos do sindicalismo patronal, SESC, Sistema S, SESI, juntar recursos aí, colocar 500 mil jovens brasileiros do Acre ao Rio Grande do Sul, 4 horas por dia, em equipamentos públicos já existentes, para que eles se familiarizassem com a inteligência artificial, não temessem a inteligência artificial, pudessem treinar, desenvolver como faz um aplicativo, um programa, uma inovação. O mundo inteiro está caminhando. Isto é irreversível. O Brasil tem que fazer isso, é possível fazer. O sindicalismo patronal no Brasil teve uma receita de 16 bilhões de reais o ano passado. É um dinheiro muito expressivo. Gasta, faz escolas técnicas, faz isso, mas durante um tempo vamos direcionar uma parte desse recurso do SEBRAE, o setor privado dará sua contribuição, vamos criar a familiaridade desses nossos jovens com a inteligência artificial, que é tudo que está acontecendo no mundo hoje. Então, o Brasil precisa ter tempo, precisa ter temperança, precisa ter compromisso para enfrentar essas boas agendas. Senão nós vamos ficar na velha agenda. Agora, e a velha agenda é o que todos nós queremos, né, Flávio? Exatamente isso. Agora, eu não partilho do mesmo otimismo que o senhor em relação à maturidade, primeiro do eleitorado, para fazer as escolhas corretas, e depois maturidade do Congresso, nesse sentido de ter comprometimento com o futuro do país. Não é o exemplo que a gente vê. Então, eu não sei se vai ser de imediato, e é num momento muito delicado para o país, quando se fala de economia. Foi a pergunta original. Não dá para o próximo governo falhar. A gente não tem margem para isso. Para o próximo governo falhar e não conseguir aprovar no Congresso essa pauta prioritária. Bom, Denise, eu não acredito no Fiat Lux. Você acende o fósforo e ilumina. Isso não existe. Não existe. Existe só no fósforo. Mas tem uma parte do eleitorado que acha que isso é possível, né? É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. O eleitorado agastado, o eleitorado que está desejoso de mudança, que está desconfiadíssimo dos políticos tradicionais, etc., pensando em soluções que sejam criativas, né, de solução imediata e tal. Não existe isso. Eu entendo esse eleitor. Eu tenho conversado com muitos deles, até porque eles estão aparecendo, eles têm representantes nessa eleição. Nós precisamos de temperança, de equilíbrio. O Brasil não suporta mais esse nós contra eles. Isso foi uma péssima herança que nós estamos vivendo hoje, convivendo com ela hoje. Vocês repararam que em toda a minha fala aqui eu não fiquei agredindo A ou B. Eu espero que esse processo eleitoral que nós vamos viver mais intensamente a partir de agora até o começo de outubro seja uma boa ocasião para se mostrar quem realmente tem esse equilíbrio, essa condição de
fazer o Brasil caminhar o bom caminho, o caminho do emprego, da renda, e de reformar o Estado brasileiro, para que ele não continue sendo o que é. Portanto, eu acredito muito que esse período ele vai nos permitir chegar a um bom resultado. Nós estamos vendo aí nas notícias cotidianas. O quadro eleitoral que estava muito aberto agora começa a se fechar. E isso ajuda, porque aí não tem muito como fugir. Aqueles que estão mais à frente vão ter que dizer a que vieram, o que esperam fazer. E o eleitor vai poder avaliar e decidir. A dificuldade também, Zé, é que o parlamento, notadamente a Câmara dos Deputados, representa a população. Então, quando a gente vê uma população que muitas vezes está defendendo de forma equivocada o interesse pessoal sem pensar no todo, a gente acaba tendo lá os representantes que agem da mesma forma, criando essas pautas todas aí que a gente vê. E eu convivo muito em Brasília, até porque existe muita interferência na legislação federal na nossa atividade, e eu presenciei já por diversas vezes pressão de algumas corporações ou de alguns representantes da sociedade nos deputados no contrário do que a gente precisa. Seja na constituição de novos municípios, o aumento de salário, esse aumento dessa pauta-bomba, como a Denise colocou, e a gente viu acontecendo agora no finalzinho do mês anterior ao recesso, em que a gente percebe que o reflexo da Câmara é o reflexo da população. Então a gente precisa ter uma população também um pouco mais entendendo que o orçamento público é o nosso dinheiro, que a dívida pública é a nossa dívida, e que a gente precisa ter respeito ao orçamento. Isso vale não só para o político, mas vale também para a população quando pressiona o político a fazer aquilo que interessa a ela. Como aconteceu na reforma da Previdência, nesse exemplo que você deu ali no ano de 2016, da pressão do judiciário em cima dos senadores para esse aumento de 20% em 2 vezes. Então a gente precisa ter também a população reconhecendo tudo isso para que não pressione ou que não eleja esses parlamentares que não têm um compromisso com o país. Olha aqui, o Fernando Henrique teve a sorte de coordenar um plano econômico real. Né? O real saiu no dia 1º de julho de 94. No dia 30 de julho, a população difusamente percebeu que o plano era bom, porque acabou com a inflação. Aí o salário chegava até o dia 20, começou a chegar até o dia 28, até o dia 30, né? O custo dos produtos se estabilizou, etc, etc. Imediatamente a população reconheceu que esse era um bom caminho. Claro, os adversários diziam, não, isso é como os planos anteriores para ganhar a eleição e depois acaba. Não deu certo a previsão deles, felizmente. Não há uma solução dessa natureza agora no Brasil, mas há muita coisa que se pode fazer logo que um presidente eleito vai assumir. O fato é que, você deu o exemplo aí, fato, criação de novos municípios, isso é uma coisa para pactuar entre os partidos. Não pode. É um absurdo. Está se prevendo do Maranhão, que é um estado que eu aprecio muito, uma história espetacular, e agora entrando no agronegócio, se desenvolvendo, além do minério, enfim. O Maranhão tem 20 municípios novos previstos lá. O Maranhão, entre os 100 municípios de pior desenvolvimento do Brasil, a metade é no Maranhão. Vai criar mais 20 para pôr nessa lista? Vai criar mais 20 para pôr nessa lista. Mas vai criar um prefeito, um vice-prefeito, uma Câmara Municipal, cargos de confiança, etc. Uns 100 cargos. De que eles vão viver? Da receita do município? Da não. Nossa conta. É de um fundo de participação onde está o dinheiro do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, e Imposto de Renda. A maior contribuição é feita de São Paulo. Esse recurso é redistribuído para todos os municípios inversamente proporcional à renda. Quanto menos renda, mais recebe. Criou-se um mecanismo que supostamente é um mecanismo que ajuda a estimular os municípios de menor renda, através desse fundo, para estimular a criação de município que não vão gerar renda nenhuma e que vão criar 100 cargos, que vão beneficiar pessoas lá, mas não ajudam o município a desenvolver, a crescer. Mais emprego público. É um erro. Quando houver uma necessidade econômica ou política, raramente acontece isso, mas econômica, geográfica, de outra natureza, social, para desmembrar municípios, pode se autorizar, mas passa um tempo, assim, 5 anos sem fazer nada de novos municípios. E estava assim. Agora, a pauta veio caindo tanto
O compromisso público veio caindo tanto que aí vem uma emenda constitucional. Para fazer isso precisa de uma emenda constitucional. Emenda constitucional significa o seguinte: o presidente não pode vetar nada. Ela é aplicada em seguida. Só se 1,5 milhão de eleitores entrar com uma ação no Supremo, é muito difícil. Essa PEC não pode ser votada. O Congresso já faria um gesto agora se não votasse essa PEC. Então, eu entendo o que você está dizendo. Se você for esclarecer isso para a população, toda a população brasileira é contra. A população quer matérias que, sendo votadas e levadas à prática, nos ajudem a sair dessa encrenca, desse buraco em que nós estamos e possamos voltar a crescer, gerar emprego e renda, criar esperança no brasileiro, que, por natureza, é um otimista. Eu tive com o Geraldo Alckmin, há 10 dias atrás, em Rondônia, meu estado de origem. Fomos em Porto Velho e Paraná. Os estados que eu nasci só tinha 2 cidades, Porto Velho e Guajará-Mirim, que era o começo e o fim da estrada de ferro. Hoje ele está todo ocupado. 14 milhões de cabeças de gado. O segundo, terceiro ou quarto produtor de soja. 5º produtor de café. 2º produtor de cacau. Um estado florescente. O Brasil é isso, é essa capacidade de inovar. Esse agronegócio todo que o Brasil tem, teve uma sustentação por parte do Estado, que é o que cabe ao Estado fazer. Pesquisa, a Embrapa, não é? Amparou todo esse crescimento. Não é o Estado investir diretamente, é o Estado criar as condições para que o investimento venha. Essas coisas simples que estão funcionando, no Nordeste tem o polo frutícola de Petrolina, dá para fazer polos frutícolas em várias áreas do Nordeste. Exportação. Anteontem eu conversei com o pessoal do Ceasa aqui em São Paulo. Eles não estão nada contentes com a gestão que tem lá, e realmente eles têm razão. Eles querem autogestão. Eu tenho batalhado por isso, mas eles estão meio desesperançosos. Eu estava conversando com um deles, que ele vende mamão, ele negocia mamão formoso, o grande, né? Ele disse: olha, tem produção no Ceará e no Rio Grande do Norte que sai toda para o exterior. E a produção da Bahia, do Espírito Santo, vem para cá. É um pessoal muito dinâmico, muito criativo. A questão de preço, hoje estamos sendo muito apertados pelas redes e tal. Mas nós temos expectativa que possa melhorar. Agora, tem que melhorar a gestão desse processo inteiro, e a gestão do CEAGESP, que é um grande entreposto, e que está lá largada. Por quê? Porque o Estado insiste em fazer nomeações políticas lá para dentro. E eles insistem em querer autogestão. Já falei isso com a Cátia Abreu, que era ministra, concordou, mas não conseguiu fazer. O Braulio Maggi, o atual ministro, concordou, mas não conseguiu fazer. Quer dizer, não é possível que esse interesse mesquinho e inconfessável continue a prevalecer. O Brasil tem que ter nos seus parlamentares homens realmente que tenham compromisso com o interesse público. Público é transparente. Bom, vamos encerrando por aqui, nós já nos estendemos, mas foi ótimo nosso bate-papo. Tomara que todo esse otimismo se revele aí na prática realidade, né, Flávio? É exatamente isso que nós queremos. Muito bom. Nós estivemos aqui com o ex-deputado, ex-senador Zé Aníbal, que é membro da Executiva Nacional do PSDB. Então, Zé Aníbal, muito obrigada pela sua participação no nosso debate Secov. Flávio. Obrigado, Zé, pela visita e compartilhar com todos nós aqui o teu conhecimento, a tua experiência e até expectativa positiva com o nosso país. Foi uma satisfação, igual, não é? E espero que a gente tenha, de algum modo, contribuído para quem nos vê, continuar na conversa desse processo, no sentido de buscar a melhor solução. E você que não assistiu o nosso programa na íntegra agora, ele fica disponível no YouTube, no canal do Secov, e você pode conferir também os programas anteriores. Obrigada, até a próxima semana.